Vamos então resolver o conjunto de exercícios da página 78, sob semelhança de triângulos. Antes de iniciar a resolução dos exercícios, vamos rever os critérios da semelhança de triângulos. Como nós sabemos, existem três critérios: o critério LLL, ou seja, lado, lado, lado; o critério LAL, ou seja, lado, ângulo, lado; e o critério ângulo, lado, ângulo, ou seja, o critério ALA, também por vezes designado como critério AA, apenas ângulo, ângulo. O critério LLL é o seguinte: dois triângulos são semelhantes quando os comprimentos dos lados de um são diretamente proporcionais aos comprimentos dos lados correspondentes do outro. Isto é, dois triângulos são semelhantes quando os lados correspondentes são diretamente proporcionais. Temos este lado azul diretamente proporcional a este lado azul, este lado vermelho diretamente proporcional a este lado vermelho e este lado verde diretamente proporcional a este lado verde. O segundo critério é o critério LAL, ou seja, lado, ângulo, lado, que diz o seguinte: dois triângulos são semelhantes quando os comprimentos dos dois lados de um são diretamente proporcionais aos comprimentos de dois lados do outro e os ângulos por eles formados em cada triângulo são geometricamente iguais. Isto é, temos o lado azul diretamente proporcional ao lado azul, o lado vermelho diretamente proporcional ao lado vermelho e o ângulo formado entre este lado azul e este lado vermelho é geometricamente igual ao ângulo formado entre este lado azul e este lado vermelho. O terceiro critério é o critério ALA, ou apenas AA. Dois triângulos são semelhantes quando dois ângulos internos de um mesmo são geometricamente iguais aos dois ângulos internos do outro. Isto é, neste triângulo, este ângulo vermelho e este ângulo verde são geometricamente iguais respectivamente a este ângulo vermelho e este ângulo verde. É evidente que existe sempre uma relação entre este lado azul e o outro lado azul, e esta constante de proporcionalidade pode ser igual a 1 ou diferente de 1. O conjunto de exercícios é constituído por 4 exercícios, em que no primeiro temos mais do que uma linha. Na primeira pergunta diz o seguinte: justifica que os seguintes triângulos são semelhantes. Vamos então ver. Como nós podemos aqui constatar, os dois triângulos estão em posições relativas diferentes, não é? Portanto, este ângulo, se este triângulo é semelhante a este, em princípio este ângulo será aquele ângulo ali. Simplesmente a posição relativa dos dois triângulos é tal que é difícil fazermos a relação. Então vamos tentar movimentar um dos triângulos, neste caso escolhi o triângulo OMN, de modo a pô-lo na posição exatamente igual ao triângulo ABC. Para isso, vamos colocar este triângulo de tal modo que os lados estejam paralelos ao nosso triângulo inicial. Se fizermos aqui uma simetria relativamente a um eixo horizontal, este triângulo passa a estar naquela posição. Portanto, este lado 1,5 é aquele, o lado 3 é aquele, o lado 2,4 é aquele. E se rodarmos agora de um ângulo aproximadamente 30 graus, os triângulos ficam com os lados paralelos. Então, neste caso, já podemos fazer a análise da semelhança, dado que os triângulos estão na mesma posição. Isto é, os lados estão paralelos. Este lado AC é paralelo ao lado OM, o lado AB é paralelo ao lado ON e o lado BC é paralelo ao lado NM. Como nós temos as dimensões dos três lados em ambos os triângulos, é evidente que vamos testar o critério LLL, que é o critério que envolve os três lados do triângulo. Então vamos criar a relação de proporcionalidade. O lado AC está para o lado OM, que é o lado correspondente, assim como o lado AB está para o lado ON, e assim como o lado BC está para o lado MN. Sabendo que AC é igual a 2 cm, AB é igual a 3,2, BC é igual a 4, e OM é igual a 1,5, ON é igual a 2,4 e MN é igual a 3, substituindo na relação em cima, vamos determinar o quociente entre estes dois comprimentos. AC sobre OM é 2 sobre 1,5, ou seja, 1,5 é 15 décimos, ou seja, 2 a dividir por 15 décimos é a mesma coisa que 2 a multiplicar por 10 quinzeavos. Ou seja, fica 2 vezes 10 é 20 sobre 15. Podemos simplificar dividindo o numerador e o denominador por 5. 20 a dividir por 5 dá 4 e 15 a dividir por 5 dá 3. Temos então um resultado igual a 4 terços. Portanto, esta fração está na forma reduzida, portanto, vamos deixá-la estar dessa maneira. Vamos calcular agora o resultado da outra fração. AB sobre ON é 3,2 sobre 2,4. 3,2 é 32 décimos,
2,4 é 24 décimos, ou seja, nós temos 32 décimos a dividir por 24 décimos ou 32 décimos a multiplicar por 10 24avos. Ficamos então com 32 sobre 24. Podíamos simplificar isto várias vezes por 2, mas nós verificamos que o 8 é o divisor, o máximo divisor comum entre 32 e 24. 32 dividido por 8 dá 4 e 24 dividido por 8 dá 3. 4 terços é exatamente igual ao valor que nós obtivemos antes. Vamos agora terminar o resultado desta última fração. BC sobre MN é 4 terços. Então, o que é que nós conseguimos verificar? Conseguimos verificar que a razão entre estes lados correspondentes é constante. 4 terços, 4 terços, 4 terços. Então, conseguimos demonstrar que estes dois triângulos são semelhantes porque cumprem o critério LLL. Podemos então concluir que os dois triângulos são semelhantes porque existe uma correspondência entre eles. Isto é, os comprimentos dos lados de um deles, por exemplo, os lados deste triângulo, são diretamente proporcionais aos comprimentos dos lados correspondentes do outro triângulo, ou seja, do triângulo OMN. Como nós vemos, a relação entre os lados correspondentes é sempre igual a 4 terços. Por exemplo, o comprimento AC é igual ao comprimento OM vezes 4 terços. Ou seja, 4 terços vezes OM. Se nós quisermos passar do triângulo ABC para o triângulo OMN, nós vamos ter uma redução de quanto? De 3 quartos. Portanto, há uma redução de 3 quartos. Se quisermos passar do triângulo OMN para o triângulo ABC, nós vamos ter uma ampliação de 4 terços. Reparemos que a razão de semelhança é inversa, não é assim? Neste caso, passamos deste para este, há uma redução, 3 quartos é menor que a unidade. Se passarmos do triângulo OMN para o triângulo ABC, há uma ampliação, que é, neste caso, 4 terços. O triângulo maior, que é a qual pertence este lado, o lado AC, obtém-se multiplicando os comprimentos dos lados do triângulo menor por 4 terços. Isto é, por um valor superior à unidade. Se for ao contrário, OM será igual a 3 quartos de AC. Basta passar este fator para o primeiro membro, fica então OM é igual a AC a dividir por 4 terços. AC dividido por 4 terços é a mesma coisa que AC a multiplicar pelo inverso, ou seja, AC é multiplicar por 3 quartos. Vamos à segunda questão. Identifica os pares de ângulos geometricamente iguais nos dois triângulos. Sabendo então que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo OMN, já demonstrado na linha anterior, nós conseguimos ver que o lado AC é o lado correspondente ao lado OM. E o lado AB é o lado correspondente ao lado ON. Então, o ângulo BAC, que é este ângulo aqui em A, é o ângulo correspondente ao ângulo NOM, ou seja, o ângulo em O. Significa então que o ângulo A é o ângulo correspondente ao ângulo O. Do mesmo modo, o ângulo em C é o ângulo correspondente ao ângulo em M. Está aqui. E o ângulo em B é o ângulo correspondente ao ângulo em N. Isto é mais fácil porque nós temos aqui os triângulos posicionados de tal modo que os lados estão paralelos. Se fosse naquela posição, já requer algum cuidado, não é? Vamos à segunda pergunta. Observa os triângulos ABC e o triângulo DEF. Os dois triângulos são semelhantes? Justifica a tua resposta. Vamos analisar e verificar que num dos triângulos nós temos dois lados e o ângulo por eles formado, e neste segundo triângulo já temos dois lados na mesma e um ângulo, mas falta-nos aqui o ângulo para completar exatamente este critério, o critério LAL. Sendo assim, quando nós vamos analisar a semelhança de dois triângulos, temos que pensar nos três critérios, o critério LLL, o critério LAL, ou o critério ALA, ou apenas o critério AA. Se pensarmos no critério LLL, verificamos que não é possível utilizarmos este critério. Porquê? Porque nós conhecemos apenas dois lados do triângulo, falta-nos o terceiro. Portanto, temos dados insuficientes. Se analisarmos o critério LAL, se pensarmos nos dois lados, verificamos que teríamos que conhecer este ângulo aqui. Este ângulo teria que ser o correspondente àquele, não é assim? Para estar entre os dois lados. Nós não conhecemos este ângulo, mas conhecemos outro. Portanto, desconhecendo o ângulo correspondente, neste caso, também não é possível aplicar o critério LAL. Se pensarmos no terceiro e último critério, o critério ALA
em ambos os triângulos não são conhecidos os dois ângulos, conhecemos apenas um ângulo, portanto também não podemos utilizar este critério. Como nós não temos dados suficientes, não é possível testar nenhum dos critérios de semelhança de triângulos, pelo que não podemos concluir se os triângulos ABC e o triângulo DEF são semelhantes. Terceira pergunta, observa a figura e determina o valor de x. Reparemos que temos aqui dois triângulos retângulos, em que um dos ângulos agudos é comum. Para podermos analisar se estes dois triângulos são semelhantes, nós temos que saber qual é o critério de semelhança de triângulos que nós vamos utilizar. Como nós temos os ângulos em B e C retos, e conhecemos respectivamente os lados adjacentes, isto é, AB e BE adjacente a este ângulo em B, e o lado AC e o lado CD adjacentes ao ângulo em C, podemos então utilizar o critério lado, ângulo, lado. É evidente que o lado AC temos que o calcular, porque desconhecemos esta parcela x, e para isso vamos nos socorrer do teorema de Thales para determinar. Portanto, neste critério, no critério LAL, o ângulo ABE é o ângulo correspondente ao ângulo ACD, o lado AB é o lado correspondente ao lado AC e o lado BE é o lado correspondente ao lado CD. Ora, quando nós estamos a fazer esta razão entre os lados correspondentes, nós estamos a utilizar o teorema de Thales. Sabemos que AB é igual a 15 e se AC é desconhecido, que nós não conhecemos o valor de x, mas conhecemos BE e CD. Aplicando o teorema de Thales, temos então AB, que é 15, sobre AC, que é 15 mais x, que é 15 mais x, é igual a 12 sobre 16, ou seja, é igual a BE, que é 12, sobre CD, que é 16. Recorrendo à propriedade da igualdade, isto é, produtos dos extremos é igual a produtos dos meios, temos então que 12 vezes 15 mais x é igual a 15 vezes 16. Resolvendo em ordem a x, verificamos que x é igual a 5 cm. Se x é igual a 5 cm, então AC é igual a 15 mais 5, ou seja, 20 cm. Então já conhecemos os lados correspondentes, que é 15 e 20, e depois temos 12 e 16, e os ângulos correspondentes que também são iguais são os 90 graus. Portanto, se recorrermos ao critério LAL, lado, ângulo, lado, verificamos que o ângulo é o ângulo de 90 graus, os lados correspondentes é AB e AC, e do outro lado é BE e CD. Como nós podemos confirmar, o teste de semelhança LAL aos dois triângulos confirma que são semelhantes. E são semelhantes porquê? Porque a razão entre os lados correspondentes, AB e AC é 3/4 e BE e CD é 3/4, portanto é a mesma. E qual é a razão de semelhança? Se quisermos passar do triângulo ABE, que é do pequeno, para o maior, nós temos uma ampliação. E neste caso a ampliação não será 3/4, um número inferior à unidade, é o inverso, é 4/3. Se quisermos passar do triângulo ACD, que é o maior, para o menor, nós vamos ter uma redução. Logo, a razão dessa semelhança é 3/4, que é menor que a unidade. Vamos então finalmente resolver o quarto exercício, que diz o seguinte: constrói um polígono semelhante EFGH ao polígono ABCD, considerando o lado FG correspondente ao lado BC. Pois bem, nós vamos complicar um pouco este exercício para, no fundo, aprofundarmos os nossos conhecimentos sobre a questão de simetria. No nosso caso, verificamos então que o segmento objeto, que é o segmento BC, é paralelo ao segmento imagem, que é o segmento FG. E, como o comprimento do segmento imagem é superior ao comprimento do segmento objeto, nós teremos aqui uma ampliação. No nosso caso, vamos complicar um pouco, no fundo, para aprofundarmos os conhecimentos, vamos fazer ao contrário. Vamos fazer com que o segmento FG tenha um menor comprimento que o segmento BC, e, portanto, em vez de uma ampliação, vamos ter uma redução. E depois, em termos dinâmicos, vamos colocar este segmento FG numa posição relativa ao segmento BC, de tal modo que não sejam paralelos. Isto porque, se os segmentos forem paralelos, tendo em conta o conceito de centro de simetria, nós, se traçarmos as retas que passam pelos vértices correspondentes, objeto-imagem, estas duas retas vão se intersetar a luz deste lado, que vai definir o centro de simetria, neste caso que é uma redução. Contudo, se os segmentos não forem paralelos,
significa que este conceito cai por terra. Não conseguimos determinar a simetria dessa maneira. Então, como é que é calculada a simetria? Ou como deve ser calculada essa simetria? Deve ser calculada com base na razão de semelhança, que no nosso caso não vai ser uma redução, não vai ser uma ampliação, mas vai ser uma redução, e tendo em conta o valor dos ângulos relativos entre os segmentos. Vejamos então. Tendo em conta este slide, o que é que nós verificamos? Se considerarmos o quadrilátero ABCD, verificamos que o segmento objeto é o segmento BC, que será então um segmento de referência para a correspondência entre os polígonos. Definimos neste caso aqui um seletor, que vai definir este comprimento, e este seletor define o quê? Define o raio desta circunferência. Definindo o raio desta circunferência, definimos automaticamente o comprimento desse segmento. Vamos, em termos dinâmicos, definir que este comprimento irá ser igual a 10. E, portanto, se nós alterarmos esta posição do ponto C na circunferência, alteramos efetivamente o formato do quadrilátero. Do mesmo modo, se alterarmos a posição relativa dos pontos A, B e D, o formato do quadrilátero também será alterado. A seguir, temos o segmento FG, que é o segmento de imagem, que é o segmento correspondente do segmento BC. Para definir o comprimento do segmento FG, também definimos um seletor, que corresponde exatamente ao raio desta circunferência de centro em F que passa pelo ponto G. A razão entre o comprimento destes dois segmentos vai definir a razão de semelhança entre os polígonos. Como eu disse, no enunciado temos uma ampliação e no nosso caso vamos ter uma redução, isto é, ele vai passar de 10 a 5, portanto significa que a razão de semelhança será 1 meio, ou seja, 0,5. Em termos dinâmicos, embora aqui não esteja, neste caso os segmentos ainda estão paralelos, isto é, o segmento BC é paralelo ao segmento FG, mas em termos dinâmicos nós vamos considerar que o segmento FG não é paralelo ao BC para complicar, e depois no final mostraremos a questão da semelhança, tendo em conta o centro de semelhança. Assim, para traçar o polígono semelhante ao quadrilátero ABCD, além da proporção entre os segmentos, isto é, da razão da semelhança, nós temos que ter em conta os ângulos. Começamos por traçar, por exemplo, o ponto E, poderia ser outro qualquer, e para traçar o ponto E, que é a imagem do ponto A, nós temos que saber este ângulo formado entre o segmento AB e o segmento BC. Neste caso, é um ângulo igual a 99,86. Traçando esta semirreta partindo do ponto F, e interceptando com uma circunferência de raio, que é exatamente o comprimento do segmento AB vezes a razão de semelhança, que é 0,5, isto é, o comprimento passa de 6,37 para metade. Portanto, terminamos aqui o ponto E, que é a imagem do ponto A. Do mesmo modo, para calcular a imagem do ponto D, precisamos saber o ângulo que, por exemplo, faz o segmento AB com esta diagonal BD, neste caso é um ângulo de 40,43, traçando esta semirreta com este ângulo e interceptando a circunferência de raio e corresponde a metade deste comprimento desta diagonal, ou seja, 13,58 vezes 0,5, vai dar 6,79, determinamos então o ponto H. Marcados os 4 vértices, temos o nosso polígono de imagem definido. Qualquer alteração efetuada à razão de semelhança, ou alteração de comprimentos, ou posição relativa dos vértices do objeto, vai automaticamente transmitir essa alteração ao quadrilátero imagem. Vamos ver então em termos dinâmicos no GeoGebra o que nós acabamos de dizer. Vamos traçar então o nosso polígono objeto, o ponto C, o segmento BC tem um determinado comprimento que corresponde a este seletor, ao seletor denominado comprimento BC, neste caso vai ter 10 unidades de comprimento. Vamos definir aqui o nosso quadrilátero, não significa que seja necessariamente igual ao da imagem. Pronto, e a partir de agora vamos definir o segmento de referência, FG. Como nós vemos, neste caso o segmento FG não é paralelo ao segmento BC. Definimos então a primeira semirreta, tendo em conta a razão de semelhança, tendo em conta este ângulo, 69,54. Vamos marcar o raio correspondente à imagem do vértice A, que neste caso é o vértice E, será então 7,02 vezes 0,5, e o mesmo para o vértice D.
Obtemos então o vértice H, que é a imagem do ponto D. Tendo os 4 vértices definidos, temos o nosso polígono imagem completamente traçado, não é? Cá está. Qualquer alteração ao polígono objeto vai transmitir essa alteração ao polígono imagem. Como nós vemos aqui, o segmento FG não é paralelo ao segmento BC. E fizemos isso de propósito. O que é que significa? Significa que a construção que nós fizemos, em termos de simetria, tem que ser feita deste modo. Não pode ser feita recorrendo ao conceito de centro de simetria, que nós vamos já ver a seguir, que não funciona, não é? Isto porquê? Porque, para funcionar, este ponto G teria que pertencer a esta reta, que é uma reta paralela ao segmento BC. Se o ponto G estivesse aqui em cima desta reta, então nós poderíamos calcular o centro de simetria, como vamos já ver em seguida. Vamos então analisar a simetria tendo em conta o conceito de centro de simetria. Para se utilizar o centro de simetria, temos que ter uma condicionante. O segmento FG terá que ser paralelo ao segmento BC. Vamos traçar, em termos dinâmicos, rapidamente o objeto e a imagem. Neste caso, o segmento objeto e o segmento imagem ainda estão paralelos. Mas alterando então agora a posição relativa entre os dois segmentos, vamos verificar que o centro de simetria não existe neste caso. E para isso, analisamos o seguinte. Traçamos as retas definidas pelos vértices correspondentes, isto é, o vértice C é o objeto, o vértice G é a imagem, o vértice B é o objeto e o vértice F é a imagem. Portanto, as retas vão se intersetar num ponto que, em princípio, deveria ser o centro da simetria. Simplesmente este ponto não será o centro ainda da simetria, pelo facto de os segmentos de referência objeto e imagem não estarem paralelos. E isso vamos comprovar do seguinte modo. Se traçarmos a reta definida pelo ponto A e por este ponto que deveria ser o centro de simetria, significa que a imagem do ponto A, que é o ponto B, deveria estar em cima dessa reta e não vai estar. Do mesmo modo, se traçarmos a reta definida pelo ponto D e pelo ponto OH, que deveria ser o centro de simetria, o ponto H, que é a imagem do ponto D, também deveria estar em cima dessa reta e não vai estar. Vamos já confirmar isso. Cá está, esta primeira reta. O ponto B não pertence a esta reta, não está em cima da reta, e do mesmo modo o ponto H não está em cima da reta D ou H. Contudo, se nós rodarmos este ponto G e pusermos em cima desta reta que é paralela ao segmento BC, então nesse caso já vamos verificar que este ponto OH corresponde ao centro de simetria. Efetivamente corresponde. Verificamos então que o ponto B já pertence a esta reta A ou H e o ponto H já pertence a esta reta D ou H. Portanto, para que se utilize este conceito, é necessário que objeto e imagem sejam paralelos, isto é, os segmentos sejam paralelos. Alterando as dimensões do objeto ou da imagem, é evidente que as dimensões do objeto serão afetadas e, portanto, consequentemente, as dimensões da imagem do mesmo modo. Portanto, podemos concluir que, em termos de cálculo de simetria de polígonos, o mais simples será utilizar o conceito de centro de simetria, ou seja, neste caso, a homotetia. Se não utilizarmos este conceito, teríamos que fazer em termos de construção geométrica, o que se torna muito mais complicado, como já vimos, não é?